E aí pessoal, e aí, tudo bom? Sou eu, o Facundo, o canal Tem Facundo na América. Por favor, não esqueça aquele like gostoso. Se você não for inscrito no canal, aproveite a oportunidade, se inscreva, marque aí no sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Se puder também, não esqueça de compartilhar os vídeos na sua rede social, no Facebook, por exemplo. Quem sabe assim outras pessoas nos conhecerão e irão se juntar a esse grupo aqui, tá ok? Hoje eu creio que será o fechamento, tá? Do tema da maçonaria. Vamos estar falando aqui mais agora de fatos reais, né? De coisas que realmente são verdadeiras e que explicam algumas das razões também de algumas das mentiras, né? Que eu citei nos vídeos que antecederam este, tá ok? Bem, vamos lá. Gente, maçonaria, como ela existe hoje, ela foi criada, mais precisamente, no ano de 1717. Isso lá em Londres, na Inglaterra. Com a criação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Como é que foi isso? De forma resumida, existiam três lojas, né? Três grandes lojas, não grandes no sentido mesmo de tamanho, tá? E que elas se juntaram para se tornar, vamos dizer assim, a primeira potência maçônica, a primeira obediência maçônica. Obediência ou potência é como se refere ao comando, né? A uma organização de várias lojas maçônicas, né? Quando elas se reúnem e formam uma obediência. Como eu citei anteriormente, quem tratou, inclusive quem organizou, vamos dizer assim, a grande loja da Inglaterra, foi um homem chamado James Anderson. Salvo engano, pastor inglês. Posso estar falhando nesse detalhe, mas era muito comum na época. E ele redigiu a Constituição de Anderson, que até hoje rege toda a maçonaria regular que existe no mundo. Regular. Essa palavra faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque existem as chamadas maçonarias irregulares, as que não são reconhecidas, porque até hoje, em todo o mundo, se faz necessário, vamos dizer o seguinte, um reconhecimento perante a grande loja da Inglaterra, que seria a loja mãe, vamos dizer assim, de toda a maçonaria no mundo. Sim, a maçonaria é responsável por todos os movimentos libertários que você pesquisar, sejam pesquisas como na minha época através da Barça e Mirador, seja hoje através do Google, né? Uma controvérsia, né? Muitas pessoas falam, porque o maçom chama Deus de grande arquiteto do universo. E aí, inclusive, algumas pessoas maldosas, né, falam que o maçom adora animais, né, a vaca, a exemplo de uma das religiões da Índia, porque é muito comum falar que o Gadu te abençoe, né, é muito comum isso no Brasil. Gadu, gente, é apenas uma sigla, é tipo INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, Gadu são as iniciais de Grande Arquiteto do Universo. Porque os maçons fazem referência a Deus, porque como eu expliquei antes, na maçonaria você precisa crer na existência divina. Então, você vai encontrar pessoas dos mais diversos credos, que talvez para elas Deus tenha um nome diferente, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, os cristãos. Os cristãos reconhecem Jesus Cristo, Filho de Deus, porém, como Deus também.
Porque aí entra no conceito da Santíssima Trindade, né? Que é muito comum a todas as religiões cristãs, tá ok? O judeu, por exemplo, ele reconhece Deus, mas entende que Jesus Cristo não é filho de Deus, né? E que não compõe a Santíssima Trindade, porque para o judeu não existe a Santíssima Trindade, porque teria de existir o Filho de Deus, né? Teria de existir Jesus Cristo como quem ele realmente é. E para evitar todas essas confusões e outras coisas mais, se trata Deus como o grande arquiteto do universo. E o que é que o arquiteto faz? O arquiteto constrói, organiza, dá harmonia. E é isso que Deus, lógico, entre tantas outras coisas, mas lá, você na Gênesis, no caso da Bíblia, você vai encontrar Deus criando o mundo, né? Inclusive na Bíblia também você vai encontrar, porque muita gente fica, né, de baboseira quanto a isso, mas na Bíblia você também encontrará vamos chamar assim, o fundamento dessa explicação que eu acabei de dar. Vou botar o óculos que a idade exige para fazer a leitura. No livro de Hebreus, capítulo 11, tá? Mais precisamente no versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Algumas Bíblias trazem na tradução não a palavra artífice, mas sim arquiteto. É mais comum em Bíblias de tradução católica. Menos hoje também, porque, como eu falei, devido a muita resistência por parte da Igreja Católica em relação à maçonaria, foi solicitado realmente que essa palavra fosse trocada por um sinônimo. No caso, trocaram a palavra arquiteto por artífice, e que não deixa de, na verdade, não muda a essência, né? Não muda a essência. O que é que uma loja maçônica faz, gente? Essencialmente, o objetivo da maçonaria é promover a evolução da humanidade. Quando ela traz para si através do convite, né, alguém para ser membro da maçonaria, é muito comum e errôneo também muita gente pensar que o cara vai para lá para se dar bem, né? O verdadeiro maçom, ele vai descobrir após o seu ingresso que ele foi lá para tudo, menos para se ajudar materialmente. Que ele foi lá, na verdade, para promover e ajudar outras pessoas. Muita gente desconhece, porque, como já foi tratado aqui, explicado nos outros vídeos, a maçonaria ela é por si discreta. Mas, gente, vocês não fazem ideia da quantidade de escolas, orfanatos, hospitais, que são ou assistidos, ou foram criados, né, construídos, instituídos, sob o patrocínio ou de uma loja maçônica, ou mesmo de uma obediência, né, do comando central, vamos chamar assim, daquela obediência, daquela potência. Outra coisa, aquela situação com a Igreja Católica, né, até dar uma explicação bem objetiva sobre isso. Durante um bom tempo, todo maçom era na Igreja Católica considerado excomungado, ok? Ele era excomungado. Depois de algumas décadas, ou séculos exatamente, né, nessa confusão toda, essa punição foi abrandada, tá? Ou seja, não existe mais a pena de excomunhão, mas existe a pena de estar em grave pecado. Para a Igreja Católica Romana, né, tem que ser bem específico nisso aí, todo maçom está em pecado grave. Exemplo do que são pecados graves: o adultério. Por exemplo, você que é adúltero está em pecado grave.
e indo a uma missa católica, você não poderá participar da comunhão, do ritual da Eucaristia. Para que isso aconteça, você antes terá de se confessar com um padre, arrependido realmente, para poder estar livre do pecado. Certo? Então, o exemplo do adúltero, o maçom estaria em grave pecado por ser maçom. E isso por quê? Porque para a Igreja Católica as relações ainda não estão, vamos chamar assim, restabelecidas entre as instituições. Pode ser que mude, pode ser que daqui a algum tempo isso acabe. Como aconteceu com os judeus, né? Durante quantas décadas, para a Igreja Católica, os judeus eram assassinos de Jesus Cristo e deviam ser, né, rechaçados e tal. Depois de algumas décadas, de alguns séculos, mais precisamente década no que tange a referência do período da Segunda Guerra, o Vaticano já pediu desculpas sobre isso. Quem sabe ele amanhã peça desculpas, né, sobre outra coisa, sobre o caso da maçonaria. Mas na prática, por exemplo, vou dar um exemplo bem próximo aí do Brasil, né? A CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que aqui eu faço uma ressalva, apesar de ser uma reunião de bispos brasileiros, a CNBB não é uma instituição da Igreja Católica. Não sei se vocês sabem disso, mas a CNBB, ela não é vinculada ao Vaticano. Ela é uma entidade independente, ok? Obviamente que os membros dela são bispos católicos, porém, não é uma entidade ligada ao Vaticano. A CNBB tem diversas ações, diversas parcerias com a maçonaria no Brasil, seja com alguma grande loja, seja com o Grande Oriente do Brasil, que é sediado em Brasília. Diversas campanhas de assistência, combate às drogas e uma série de outras coisas que são interesses comuns. Então elas trabalham de forma conjunta nesse ponto, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Outra situação também, em que momento pode ser tratado a loja como um templo, né? Gente, é porque lá os ensinamentos que são dados são ensinamentos referentes a valores morais. Talvez muita gente não saiba, mas em toda loja maçônica você vai encontrar o que eles chamam de livro da lei. O livro da lei, ou seja, eu falei daquela Constituição de Anderson, né? É uma lei, mas não é o livro chamado livro da lei espiritual. No Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo ocidental, você vai encontrar como livro da lei a Bíblia. Exatamente. O livro da lei espiritual é a Bíblia. Por quê? Porque lá se trata de valores morais. E eu já comentei em outro vídeo aqui, falando sobre a diferença entre moral e ética, é que moral parte de Deus, tem origem em Deus. E ética tem origem no homem, do pensamento. Então, os valores morais são de origem divina. A exemplo, os 10 mandamentos são valores morais. E o maçom, ele prima por esse objetivo de elevar, de aprimorar os valores morais, consequentemente aprimorando a ele próprio, tornando ele um homem melhor. E ele, como um homem melhor, poderá ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor, através dos seus atos. Até porque, para quem for, como é que chama? Leitor, seguidor ou fiel na Bíblia, saberá
que não somente da tua fé você vai, né, se valer, que na verdade os seus atos serão determinantes. E vamos aqui rapidamente, porque já tem 15 minutos de vídeo, meu Deus, vamos correr. Nome de alguns maçons famosos, que talvez você nem saiba que eles eram maçons. Rui Barbosa, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Dom Pedro I, José do Patrocínio. Aqui nos Estados Unidos temos o George Washington, Benjamin Franklin, Martin Luther King Jr., John Edgar Hoover, né, que foi o criador do FBI. Voltando aí no Brasil, né, o Padre Antônio Diogo Feijó, Joaquim Gonçalves Ledo, Floriano Peixoto, Bento Gonçalves, José Bonifácio de Andrada e Silva, o Barão do Rio Branco, né, patrono do Exército, da Venezuela, o Simão Bolivar, responsável pela libertação de diversos países da América, né? William Shakespeare e uma série de outros nomes. E existem nomes hoje da atualidade também, lógico, né? Mas eu dou essas referências porque às vezes muita gente não sabe, não conhece. Então quando a gente traz a informação de que, sim, todos os movimentos libertários do mundo, na história humana, foram patrocinados, promovidos, incentivados, influenciados pela maçonaria, que tem como tríade de pensamento a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os povos. Então, é isso que vocês precisam talvez entender um pouco mais e tirar essa mistificação sobre a maçonaria, né? Que apenas fanáticos querem atribuir qualquer outra coisa. Mas é isso que os maçons fazem, dentro das suas possibilidades individuais, ajudar a humanidade a se tornar um mundo melhor. Da forma que cada um possa. E quando eles se unem, coisas maiores podem acontecer. Hospitais podem surgir, escolas para crianças, combates contra o terrível mal das drogas. Mas são tantas as coisas que o maçom faz de forma discreta, vocês não fazem ideia. Ok? E como eu disse, no final dessa série, eu iria falar para vocês se eu sou ou não sou. Orgulhosamente, pega, me arrepio. Orgulhosamente, faz 17 anos que eu ingressei nessa augusta ordem, que eu só tenho a agradecer a ela, porque eu lembro muito bem do homem que eu era há 17 anos atrás, e eu sei o homem que eu sou hoje. E principalmente, eu sei o homem que eu ainda posso vir a ser, e o quanto que eu posso continuar servindo à humanidade dentro das minhas possibilidades e a Deus como servo eterno que eu sou dele. Cheiro para as meninas, um abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.